Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do representante, do propagandista que deseja, que quer alcançar a alta performance. Hoje recebendo uma pessoa que literalmente puxamos pasta junto. Brigamos no setor, éramos concorrentes, mas não perdemos a amizade. Daniel, meu amigo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Obrigado, obrigado, Lisboa. Obrigado a todos, boa noite, né? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Realmente, depois de 12, quase 13 anos, né? Puxando pasta, brigando literalmente no campo, estamos aqui juntos hoje, batendo esse papo legal. Obrigado pelo convite. Exatamente. Vamos trocar uma ideia para ajudar muita gente aí. E o povo da antiga que vem aqui me chama de Lisboa. É incrível. Aí os novos não me conheceram como eu, já, um nome mais bacana, um nome comercial, sabe? Mas a galera das antigas veio aqui semana, tem um tempo atrás, eu recebi também uma pessoa que toda hora Lisboa, Lisboa, Lisboa. Então, não estranhe, pessoal. Eu, Lisboa, é a mesma pessoa, é esse que vos fala. E Daniel, para todo mundo poder conhecer um pouquinho aí, cara, conta um pouquinho da sua jornada para que as pessoas possam aí conhecer a sua trajetória profissional. Legal. Bom, a minha trajetória profissional começou aproximadamente em 2003, né? Eu venho da área de marketing, telecom principalmente, um segmento totalmente diferente da qual estamos falando hoje, né? Da indústria farmacêutica. Mas sempre na área de planejamento, produto, gerenciamento de produto, precificação e sempre na área de telecom, né? Esse switch para a indústria farmacêutica aconteceu por volta de 2000, final de 2011, começo de 2012, e aí e foi até interessante a história, né? Porque eu fui no sítio de um amigo que é médico, que é gastro, e lá nesse sítio ele estava recebendo profissionais da indústria para relacionamento, né? E hoje a gente vai falar um pouco de relacionamento na indústria. E ali a gente trocou figurinha, trocou contatos, falamos um pouquinho da trajetória profissional de ambos. Era um GD, que hoje é gerente nacional na indústria, e hoje nós estamos aí fazendo 12 anos na mesma empresa. Mas naquele momento a gente trocou muita figurinha, trocou muita experiência, pretensiosamente, num churrasco no domingo, e o convite veio 15 dias depois, né, para fazer esse switch da área de telecom para a indústria farmacêutica. E hoje serão feitos 12 anos agora, né, em maio, então bastante tempo. Exatamente, bacana, cara. E me fala uma coisa, porque é legal isso que você traz, porque hoje existe muita informação, né, a respeito da indústria farmacêutica, trazendo que enche os olhos das pessoas para quererem ingressar nesse mercado, mas naquele momento, nessa conversa informal ali no churrasco, o que que mais chamou a atenção do mercado farmacêutico para você querer fazer essa migração, essa transição de carreira, numa carreira que você estava se consolidando para uma carreira nova? O que que te chamou a atenção aqui do mercado farmacêutico? Eu te falo que o que me atraiu foi o que mais me assombrou no começo, que era o dinamismo, né? Então, a gente ficava dentro de um escritório, pensando nas campanhas de marketing da empresa que eu trabalhava, de telecom. Então, aquelas campanhas que os mais novos não vão lembrar, mas campanhas de compra de celular, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Então, a gente pensava, precificava, fazia todo o que a gente chamava de background da promoção, mas dentro do conforto de um ar-condicionado, enfim. E eu ficava encantado com o dinamismo da indústria farmacêutica, né? Como eu vou para a indústria farmacêutica, de não ter escritório, de não ter um gestor, de poder fazer um roteiro, de persuadir um médico a prescrever um produto, e sabendo que médicos, né, têm perfis diferentes, então aquele dinamismo me atraiu. Em determinado momento, quando já na indústria, esse dinamismo me assustou, né? Gente, o que que eu estou fazendo? Como persuadir diferentes perfis de médicos para aquele mesmo produto, enfim. Então, foi uma transição, não foi muito fácil. A gente sabe que dentro da gestão, hoje eu no papel de gestor, a gente sabe que tratar e trabalhar com perfis diferentes de pessoas é um desafio muito grande. E sabia desde então, né, porque eu já tinha sido gestor em telecom também, que o meu gestor também teria essa dificuldade, porque a gente trabalha 10, 12, 14 horas um dia e sem acompanhamento. Então, essa foi a maior dificuldade nesse princípio, sabe? De estar sozinho, de não saber se quer montar um roteiro, de o que falar, e quando o médico me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder, como me comportar. Então, esse foi bem assustador, foi bem assombroso nesse primeiro momento. Não, legal. Isso aí afeta todo mundo. Eu lembro que quando eu comecei na indústria, os 3 primeiros meses, eu falei.
cara, eu não nasci para isso aqui não dá certo para mim, mas eu estava desempregado um período grande, recém-casado, conta até na tampa para poder pagar. Eu falei, cara, eu vou ter que fazer isso acontecer, não tem opção de não dar certo. Mas eu chegava mais cedo no campo para poder visitar os meus médicos. Cara, tinha dia que almoçava, tinha dia que almoçava, nem almoçava, era um lanche ali. E chegava todo dia tarde em casa. Eu falei, cara, isso aqui não tá certo. Porque todo mundo, eu tô vendo ali, chega no horário bacana, almoça no horário bacana, vai embora no horário normal e só eu que ficava aqui. Eu falei, esse negócio não existe, cara. Eu não nasci para isso, não. Você É, chegou a pensar isso também, nesse cenário desafiador sim, que todo é mundo um caso, começa? é um caso engraçado, porque eu fazia Belo Horizonte, né, a região que eu estou sediado, mas também fazia os setores de viagem, né? Então eu ia para Montes Claros, sua cidade, e eu nunca tinha ido para Montes Claros. Então eu ia de carro para Montes Claros, chegava em Montes Claros, não sabia nem aonde ficava o médico, o consultório, não sabia o nome de nenhuma rua, não sabia de nada. E o mais engraçado é que na época, os mais novos não vão lembrar disso, mas a gente não tinha o Waze, a gente não tinha esses aplicativos de Google locomoção, Maps. não tinha nada disso. E era aquele aparelhinho que a gente comprava caro demais, e aí você gastava 10 minutos para digitar um endereço. E muitas vezes eu estava dentro do lado do endereço, colocava, o carro me tirava daquele ponto, me levava, dava uma volta no quarteirão, parava, e aí já se ia 30, 40 minutos de um dia. E eu tinha aquela cota de visitação, né? 12 visitas, 14 visitas por dia e etc. E isso me fazia tentar desistir, não tentar, mas assim, gente, o que que eu estou fazendo? Eu estava no conforto do ar-condicionado e o que que eu estou fazendo aqui hoje? Cadê aquele glamour, né? Igual a gente estava falando antes, cadê o glamour que o pessoal falou que eu teria, né? De bom salário, de muita facilidade, um médico, festas e etc, etc. E isso nunca foi o, o balizador da indústria farmacêutica. Então hoje a gente sofre muito, né? E a gente vê muita notícia hoje também com relação a essa situação, né? De muitas notícias saindo no mercado com relação ao profissional da indústria, mas era muito desafiante se manter na indústria motivado naquele primeiro momento, porque eu não tinha um chefe do lado para poder tirar uma dúvida, e só pensava em coisas boas, né? Então era só o glamour mesmo. E ali o suor de Montes Claros, 40 graus, às 9 da manhã era Na sombra. E na na sombra, né? sombra, na Aqui sombra. é punk. É. Cara, é interessante você falar isso, porque a gente vê uma glamorização, né, sobre o trabalho do representante, e a gente vê que na linguagem do povo, né, é um buraco é mais embaixo. E isso acaba gerando uma frustração em muita gente que acha que vai andar de salto, as mulheres, né? Ou então vai estar sempre bacaninha, imune ao calor de onde se trabalha. Então é bem desafiador. E é engraçado, você está resgatando, né? A gente começou mais ou menos na mesma época, e nós tínhamos nossas dificuldades lá, né? A gente não tinha esse aparato tecnológico que hoje se tem de ajudar no aspecto de locomoção, de informação. A gente tinha outros desafios também naquela época. A gente conseguia também um acesso mais fácil ao médico, que hoje está cada vez mais difícil. Então, deste ingresso seu lá atrás para hoje, quais as maiores mudanças que você observou no dia a dia do propagandista no campo ali, nesses 12 anos aí que você já está na indústria farmacêutica? Bom, eu acho que assim, o que a gente pode falar, assim, o mercado mudou de uma forma geral, né? Desde a área regulatória, hoje é muito mais rigoroso a questão, a regulação, o advento do genérico, né, que foi em 2000, né, no governo, na época com o É, ministro Serra. Então, desde então, assim, a certo. gente vê muitas mudanças no mercado. Mas eu acho que assim, o que eu coloca a questão tecnológica muito muito importante, né? Tanto para desenvolvimento de novas moléculas, mas para assim, do dia a dia nosso do representante, a gente trabalhava com o Pocket, né? Então era um celularzinho para você lançar visita, você não tinha, igual a gente já falou, aplicativos de mobilidade, então você não tinha uma produtividade como você tem hoje, que hoje a tecnologia te ajuda nessa produtividade. É, a própria inteligência artificial hoje já consegue, já dentro do nosso dia a dia, né, com até o próprio sistemas de visitação já te traçando um roteiro baseado na inteligência artificial para você ter mais produtividade ao longo do dia, enfim, eu acho que hoje assim são várias mudanças, mas o que eu mais diria é a questão tecnológica mesmo, né? E propriamente esse aspecto da relação com o médico, como que você vê esse antes e esse hoje atual aí com relação ao médico?
eu te fazendo essa pergunta porque é uma das reclamações, das dores que eu mais ouço do representante hoje. Que ele reclama que hoje ele tem entrado no consultório e falado para as paredes. O médico não presta atenção nele. Então, como você vê isso daquela época para hoje? É, você tocou num assunto importante, assim, a gente pensa só em fazer o próximo médico, porque eu tenho cota de visitação, eu tenho eu tenho um PDV para visitar, eu tenho números para poder entregar. Mas antes de mais nada, eu sempre falo hoje com a minha equipe é o seguinte: primeiro saber, o representante precisa saber o que que eu vim fazer nesse médico. Qual é o meu objetivo? A famosa pré-visita, né? Para quem está começando, a gente fala de pré-visita. Mas naquela pré-visita maçante, né? O que eu vou fazer, nos mínimos detalhes. Mas eu preciso, assim, eu vim aqui para persuadir o médico a prescrever minha marca. Mas como? Através de qualidade, de preço. Esse médico é suscetível a preço, não é importante, ou não é suscetível à amostra, quantas amostras eu vou deixar. Então a gente já, primeiro é ter a ideia de que o que eu vim fazer na frente desse médico, qual é o meu objetivo aqui. Quando eu sair desse médico e eu fizer uma reflexão dessa visita, eu conseguia alcançar esse meu objetivo, então acho que esse é o primeiro ponto. E o que você falou, né, assim, muitos representantes hoje chegam na frente do médico já pensando no próximo, e isso atrapalha aquela visita. Então, ele não vai conseguir entrar na cabeça do médico, ele não vai conseguir entender qual é a real necessidade do médico. Ele só está pensando no número, né? Estando na frente do médico, como eu faço para me diferenciar da concorrência? Porque qualidade todos falam que tem, preço todos falam que tem, né? E etc. Agora, eu estou vendo, você aí atrás, você tem santos, você tem livros, né? Você tem esculturas, e muitas das vezes o consultório médico nos traz essas informações, que muitas das vezes a gente não consegue prestar atenção. Então o representante vai lá, abre o iPad, já fala, doutor, vim te falar disso, quantas amostras eu deixo, o meu produto é tanto, e não percebeu o que estava ali em volta. E eu nem sei qual é a necessidade do médico, né? Então o representante chega lá só fala, porque é aquela coisa batida, aquela coisa forçada, vamos dizer assim, muitas das vezes que a indústria coloca de você vai lá, vai fazer isso, isso e isso. E esquece do principal, né? Saber o que eu vim aqui, qual é a necessidade do médico, o que eu vim fazer, né? Qual é o meu objetivo, qual é a necessidade do médico e como eu vou fazer para me diferenciar do meu concorrente. Porque todos eles vão fazer a mesma coisa que eu faço. E aí que eu falo, assim, relacionamento é primordial. E relacionamento não saber qual time que o médico torce. Passa por aí também, né? Mas é, sabendo quais são as dores do médico mais do que tudo. Muitas das vezes vai passar por saber qual é o time e por você ter um quebra-gelo. Mas o final das contas, a gente tem que entender que nós, representantes, estamos indo na frente do médico para levar saúde para o paciente dele, né? Então, eu acho que isso é importante para a propaganda como um todo, sabe? Então, eu digo que o bom representante hoje é aquele que sabe se diferenciar da concorrência na frente do médico, através de relacionamento, através de entendimento das necessidades, etc. Cara, eu vejo muito isso na prática, porque como eu converso com muitos representantes e num ambiente seguro, então aqueles podem chorar as pitangas, né, vamos assim dizer. Então eles se abrem, então eu vejo muito essas coisas. E a resistência a fazer uma pré-visita é uma coisa gigante que tem. Ele acha que, eu vejo que algumas coisas que são fundamentais para um bom trabalho, a pré-visita e a pós-visita, uma análise prévia e pós, que vai me dar um diferencial na conversa com o médico, muitas vezes, por causa do mecanismo dos laboratórios, eles acabam considerando isso uma tarefa e não um mecanismo de se diferenciar na frente do médico. Eu acho que começa por aí um ponto. E o segundo aspecto é que muitos representantes ainda, eles entram dentro do consultório para querer se tornar amigo do médico. Esquece o objetivo real que ele está ali dentro. E por mais que eu faça pergunta para várias pessoas, eu falo assim, que te leva aí no consultório? Ah, é que ele prescreve o meu medicamento, legal. Mas entre o discurso e a prática há uma distância muito grande, na grande maioria dos profissionais. E eu vejo esses pontos como grandes gaps para gerar um diferencial na frente do médico. Uhum. E você falou várias vezes, cara, eu preciso me diferenciar. Porque quando eu tenho hoje, como você falou, tudo é muito igual. A gente está num mercado em que tudo se parece muito. E nessas horas, o que que vai fazer diferença entre produtos muito semelhantes é a figura do profissional que está na frente dele representando aquela marca.
tanto para o bem quanto para o mal. Então, como que você vê isso no dia a dia, Daniel? Como uma coisa que você fala assim, cara, isso é uma maneira de você se diferenciar na frente do médico. Quais são as dores dos médicos, né? É, o médico está atendendo o representante, muitas vezes pode ser até para dar uma quebrada no dia a dia dele, né? De 10, 15 consultas ali. O profissional da saúde, hoje, por exemplo, eu estou muito focado no sistema nervoso. Então, o médico, ele precisa ter uma chavinha muito forte, assim. Ó, agora eu estou entrando no consultório, vou só ouvir problemas e sair no consultório. Agora eu estou indo para o lar, né, ao encontro da minha esposa, dos meus filhos, eu preciso desligar esse problema. Muitas vezes o médico vai atender o representante, ele dá uma quebrada, etc. Mas muitos, e a grande maioria, e é esse o objetivo do nosso papel, é de levar informações que sejam importantes para o médico, né? Então, eu acho que antes de mais nada, de levar informação eu conheço o meu produto, eu sei do que eu estou vendendo. Se o médico me fizer uma pergunta, comparando o meu produto com o meu concorrente, como eu vou saber responder? Então, acho que é preparo. A primeira coisa. Se o médico perceber que você não tem o preparo, ele já vai te eliminar, porque o seu concorrente vai ter. Então, você se preparar, eu acho que é o primeiro ponto, tá? A gente precisa fazer abordagens voltadas para a necessidade do médico. Então, fazer metamodelagem. Em qual sentido? Doutor, eu venho aqui trazendo um produto que vai trazer a solução para o seu paciente. Muitas das vezes, doenças, patologias não existem curas, mas existem tratamentos, e eu trago esse tratamento. E aí você trazer os insights focados naquilo que ele precisa, tá? Então, trazer evidências. Então, eu trago esse produto, o seu paciente tem a patologia XP, vamos pegar aqui, colesterol. Então, eu trago um produto para redução do LDL do seu paciente, tá? Este produto se diferencia da concorrência da seguinte maneira: você coloca todos os insights e as evidências daqueles estudos. O médico, vendo que você tem conhecimento, que você domina aquele produto, domina a patologia, traz a solução para aquele problema, para aquela dor dele, eu acho que já é um bom caminho. Agora, tem médicos também que realmente vão estar focados naquele assim, pô, eu gosto do Elber Lisboa. O Elber Lisboa vem aqui de forma educada, não é arrogante, fala do produto dele, quebra um pouquinho o gelo aqui, falando um pouquinho de futebol, de carro, de clima, que seja, mas ele vem, traz o recado dele de forma séria e vai embora. E a gente vê que tem, igual você falou, né? Tem muito representante que foca no relacionamento e pensa que ele está indo para o consultório para fazer amizade. O médico não está ali para fazer amizade com o representante, né? A amizade é uma A consequência do seu consequência trabalho. dessa relação, exato. Exatamente, é uma consequência. Então, acho que isso é o mais importante, assim, sabe? É- primeiro é ter conhecimento e segundo, de novo, né? Repetindo, o conhecimento é importante, mas o principal é assim, o que eu vou agregar naquela visita pro meu cliente, para o meu médico, né? A questão dos guidelines também é importante levar, né? Talvez o médico cardiologia tem 4 congressos importantes com 4 guidelines diferentes. A psiquiatria, a mesma coisa. Todas as especialidades você tem guidelines que estão sempre atualizando. Então você está levando isso. Talvez seja essa dor dele. Talvez é isso que ele está esperando do Elber lá na frente dele, entendeu? Acho que é importante você estar sempre antenado nessa movimentação do mercado. E você trazendo isso agora, eu lembrei logo quando eu fui promovido à gestão, tinha um representante meu que ele era muito bom em criar relacionamento. E certa vez eu falei com ele, falei assim, fulano, cara, você tem uma característica natural de se conectar e os médicos gostam de você. Só que eu vejo você como cobra sem dente. O que que isso quer dizer? Você tem um relacionamento, mas não consegue gerar esse relacionamento negócio. Então, o que que isso traz, assim, da gente está pensando? A importância de estar bem claro para mim que estou entrando dentro daquele consultório porque eu preciso gerar negócio. Eu preciso gerar valor naquela relação com o médico para que ele tenha o interesse em fazer uma prescrição do meu medicamento. Ele tenha confiança naquilo que eu levo para ele, que é a melhor opção para aquele perfil específico dos pacientes dele. Porque o que o médico quer é levar um medicamento que leve uma solução naquilo que está sendo tratado. Não é simplesmente passar por passar, mas que aquilo gere um efeito para o paciente.
E eu acho que muitas vezes, eu acho, não acredito muito nisso, que muitas vezes o representante esquece um pouco desse aspecto dentro do consultório. E a gente não pode se esquecer, porque a concorrência tem aumentado muito nesses últimos anos, né, Daniel? A gente tem visto mais gente no campo, médico com menos tempo para receber esse mundaréu de gente que está aí no campo. Então, se você não gerar um valor, uma necessidade para ele querer te receber, já era. É. Eu lembro de uma visita que eu acompanhei, logo no momento que eu estava sendo promovido, né, fazendo aquele, aquele, aquele job. E aí entrei numa visita, o representante tinha um excelente relacionamento com o neurologista. Excelente, de conhecer a família toda, de ambas as partes e tal. E eu fui, fiz entrei mudo, saí calado, só estava ali para fazer um job, só para entender como era o processo e tal. E ele falou, não, esse aqui você pode ficar tranquilo, que esse cara aqui é muito gente boa, e etc. E ele entrou, começou a falar de cruzeiro, de Atlético, começou a falar de viagem, começou a falar de comida, começou a falar de tudo. Ficou, sei lá, 5, 10 minutos na sala e saiu. E não falou do produto. Eu falei, cara, pô, você não falou nada do produto. Ele falou, não, é mesmo. Voltou, abriu a porta do médico e falou assim, ó, o produto é esse, hein? Não esquece não. E voltou. Ele ficou tão focado em quebrar a rotina do médico ali e se distrair também, né, de falar de assuntos aleatórios, que acabou esquecendo de falar do produto. Mas foi até engraçado, né? Mas o médico, por tanto relacionamento, nunca tinha prescrito o medicamento dele, porque, tipo assim, você nunca me falou qual que era o seu foco, qual era o produto. Você fala de 10 produtos para mim, e eu não sei qual que eu vou prescrever, não sei qual que é que você precisa. Esse aqui eu prescrevo do seu concorrente, esse aqui é do outro concorrente, e aí que ele virou a chavinha, né? Que ele falou assim, talvez não seja eu, mas eu acho que de tanto falar com ele, ele falou assim, olha, você precisa mudar, o relacionamento é importante, mas se você não falar do produto, não vai virar a chave, né? Não vai ter prescrição. Exatamente. Essa é a grande questão. Eu acho que essa é a grande virada de chave que precisa ter, sabe? Porque a gente está falando hoje de produtos que são muito igual você falou. Eu lembro quando, no finalzinho ali, quando eu estava na indústria ainda como gestor, que uma certa vez eu vi ali 5 representantes, incluindo o que trabalhava comigo, falando que o dele era mais barato, deu a mesma substância para o médico. Tipo assim, imagina na cabeça desse médico, vamos supor que era um estalopram, não lembro ao certo qual era, mas imagina que eram 5 marcas de estalopram diferentes e todas eram mais baratas. Então, alguém aqui nesse processo não vai ter, né? Então, esse médico vai acreditar que é mais barato daquele que tem mais credibilidade para ele. E pode não necessariamente ser aquele medicamento mais barato, mas é aquele representante que ele confia mais. E a gente já viu muita comparação, né? Um chega na frente do médico e fala o preço da drogaria X, o outro fala o preço da drogaria Y, o outro fala sobre o PMC, o outro fala sobre o preço fábrica. O médico, ele não sabe qual que é a diferença nenhuma. Ele quer saber assim, meu paciente vai chegar na farmácia e vai pagar quanto, né? Aí ele só divulga aquele preço, aquela farmácia que é mais barato. E aí o médico tem, você citou esse Citalopram tem 15, 20 marcas diferentes no mercado, né? Fora falando de brand Genéricos. generic, fora os genéricos. Então, para o médico ouvindo 15, 20 preços diferentes, ele vai falar assim, cara, coloca aqui a molécula na receita e o cliente se vira no PDV. E o PDV é um desafio, né? Exatamente. E era até a próxima pergunta que eu queria fazer para você, porque o PDV, ele tem uma relevância muito grande no negócio da propaganda médica hoje, né, do mercado retail. Não existe como você hoje conseguir alavancar as vendas se não tiver um relacionamento dentro do ponto de venda. E esse é outro grande ponto que mudou muito nos últimos anos. Eu lembro quando eu ingressei, um brick extremamente importante aqui de Montes Claros, tinham 2, 3 farmácias ali hoje. Esse mesmo brick tem 6, 7 farmácias hoje, todas brigando pelo mesmo espaço, e esse tamanho desse mercado, desse brick, ele não aumentou para comportar tantas farmácias. Então, é uma briga gigante ali entre elas. Como hoje um representante vai criar uma relevância dentro do ponto de venda a ponto de ter um resultado melhor lá dentro? De novo, levar valor para aquilo que ele vende, gerar valor. Da mesma forma que a gente vai lá na frente do médico, gerando valor para aquele produto que a gente está propagando, levando informações que sejam relevantes para o dia a dia do médico, a gente precisa fazer isso da mesma forma no ponto de venda. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender a importância de se estar no ponto de venda. Hoje o médico, ele estuda,
continuamente e vai estudar o resto da vida para aprender quais são os melhores tratamentos para os seus pacientes. E ele estudou e etc., e vai prescrever, de acordo com a anamnese, etc., qual é o melhor medicamento. Se chegar no ponto de venda e o representante não tiver feito um bom trabalho de colocação, de faceamento e etc., vai ter a troca. Então, nós, representantes, precisamos, primeiro, sim, fazer o trabalho no médico, mas não podemos esquecer do ponto de venda. Então, precisa entender que também o ponto de venda fecha essa cadeia. Ela é de suma importância. A gente precisa estudar, a gente precisa é, é, se diferenciar e etc. Mas se eu deixar o ponto de venda de lado, tudo que eu fiz com o médico, todo o estudo, todo o tempo, toda aquelas noites que a gente ficou arrumando porta-mala para trabalhar no dia seguinte, etc e tal, vai ser perdida porque o balconista trocou a sua receita, tá? Vai em vão. Então, eu, o que eu preciso levar para o ponto de venda, e aí, mais especificamente respondendo a sua pergunta, eu preciso levar de informações que gerem valor para ele. E quais são? Existem muitas moléculas que a gente pega, por exemplo, estalopram. Eu tenho uma molécula que todo mundo vai falar que tem preço, que tem qualidade, etc e tal, mas chega ali na frente do balconista, o paciente vai falar assim, eu quero um mais barato, eu quero do laboratório, a gente já viu isso no ponto de venda, não, eu quero do laboratório da caixinha da cor, não sei o quê, porque eu confio naquele laboratório da cor XPTO. Mas existem moléculas que é o mesmo princípio ativo, mas a liberação é diferente. E isso é importante para o ponto de venda, e o ponto de venda muitas vezes não sabe que ele não pode trocar por aquele genérico, porque aquele genérico que ele está vendendo não tem a mesma liberação. Existe, muitos também não sabem da questão da intercambiabilidade. Então, a Anvisa ela delimita o que pode ser trocado. Não é, vamos dizer, desculpa a expressão da palavra, não é a casa da mãe Joana, né? Onde eu troco tudo por tudo. O balconista ele tem a limitação do trabalho dele também. A gente sabe que na teoria é uma coisa, na prática é outra, mas se você está ali no ponto de venda, mostrando os riscos dessa troca, o que pode acontecer com o paciente, quais são os, os, os riscos inerentes àquela troca, eu acho que é um item que gera valor para o ponto de venda. Levar informação. Muitas vezes o balconista não sabe que aquele produto que ele vende nem sabe para que serve. Sabe que é um remédio e o paciente, aquele que está comprando, está com alguma doença, mas para que serve? E a gente sabe que, assim, eu venho da área da cardiologia, hoje eu estou no sistema nervoso, a gente sabe que existem áreas que trocam, tem uma incidência maior de troca, né? Mas em todas as áreas vai ter troca. Só não tem troca o referência, né? Aqueles que estão sob patente, vamos dizer assim, né? Exato. Que não tem Então, cópias. Os que não têm cópias que não estão tem cópias. protegidos. O Exatamente. resto está no mesmo buraco. Todos. Então, a gente teve recentemente na indústria a quebra da patente de um anticoagulante, a Rivaroxabana, tá? Em um ano tinha 15 marcas. Então, você imagina, hoje já não tem mais aquele sentido, eu sou o primeiro brand genérico do mercado. Passou um ano, tem 15 marcas, são 14 concorrentes ali com você, buscando a mesma fatia daquela farmácia, da prescrição daquele médico, tá? Agora a gente vai ter a quebra da patente está tendo, né, a quebra da patente desses antidiabéticos orais, inibidor do DPP-4, SGLT2, etc. E aí, como vai comportar o mercado? Daqui a um ano vai ter 1 milhão de concorrentes batendo na porta do mesmo médico, batendo na porta do mesmo ponto de venda, e eu preciso estar lá, eu preciso blindar essa receita, eu preciso fazer com que o produto esteja na prateleira, fazer com que o balconista, na hora que pega aquela receita daquele produto seu, fala assim, pô, o Elber está aqui todo dia na minha farmácia, toda semana, ele está trazendo informações relevantes para o meu negócio, ele está indicando o paciente para vir para a minha farmácia. Eu acho que isso é importante no ponto de venda, até para fechar todo esse fluxo que a gente tem falado aqui. Exato. E eu acrescento algumas coisas aí, em cima dos que você traz, que é extremamente importante, Daniel, que eu preciso, como propagandista, entender que a informação ela é diferenciada dentro do ponto de venda, né? O balconista é uma informação, o farmacêutico é outra, o gerente da loja é outra informação, e se por acaso tiver um comprador ou o dono da farmácia, vai ser uma outra informação também que eu tenho que levar para ele. Cada um tem uma necessidade diferente.
E muitas das vezes o propagandista ele leva a mesma comunicação para todo mundo como se fosse uma linha de produção. Ele está ali dentro do ponto de venda mais para cumprir uma tabela que foi no ponto de venda do que necessariamente para gerar negócio. Eu acho que isso também precisa de uma virada de chave. Porque eu gosto de dar uma explicação, né, que você tem uma taxa de troca no mercado. E ela vai sempre existir, porque não é só o balconista ou a pessoa dentro do ponto de venda que vai sugerir a troca. Muitas das vezes ela vai partir do próprio cliente, do próprio paciente pedindo a troca. E a gente tem observado isso. Eu recebi um tempo atrás aqui um proprietário de uma grande rede de farmácias aqui de Montes Claros, e ele falava que houve um crescimento nesse nicho de ano significativo de genérico, porque a crise econômica que a gente está nela hoje está tendo uma mudança no consumo do paciente. Então, quanto mais eu tiver dentro do PDV, eu vou evitar, eu vou diminuir. O índice de troca, vamos supor que é 40%. Eu consigo reduzir o meu para 25%. Eu vou ter uma perda de 25%, mas eu estou 15% mais baixo que o mercado. Ou seja, eu estou tendo ganho. O meu share de mercado ele vai crescer. E as pessoas, muitas vezes, elas esquecem disso, de gerar um valor dentro do ponto de venda, de levar essa informação. Meu filho, por exemplo, ele está fazendo um tratamento, meu filho mais velho, de espinha, tratamento de acne, e dá um ressecamento labial. Muitas das vezes, esse propagandista não chega do ponto de venda e fala assim: olha, esse paciente que procurar, oferta para ele um protetor labial, porque ele vai ter um ressecamento. É natural, é um efeito colateral do tratamento. E você vai, com isso, conseguir o quê? Acrescentar mais um produto na cesta desse cliente, levando o ticket médio dele que veio para comprar um produto só. Isso é uma prestação de serviço valiosa do ponto de venda. E outras que Exatamente. E também a gente, podem é, ser feitas, né? desculpa te interromper, você tocou no assunto que assim, hoje a gente está falando que hoje dificilmente é monoterapia. Hoje poucas patologias são monoterapia. Como você falou, você toma isotretinoína, você vai ter um protetor labial, né? Um lubrificante labial. Um hipertenso, ele tem provavelmente associado uma dislipidemia. Hoje os guidelines mostram que o tratamento de muitas patologias são associações, né? Então, você mostrando para o ponto de venda assim, olha aí, a receita tem 3, 4, 5, 6 produtos. E a gente que trabalha muito no ponto de venda, a gente vê receitas com até 10 produtos. E muitas vezes ali 7 são de um laboratório só, 6 são de um laboratório só, né? Então você fala assim com o balconista, olha, igual você falou, né? O balconista é a importância, para que serve aquele produto, por que é importante ele não trocar e etc. Para o comprador, se você não tiver o meu produto na sua prateleira, você vai perder venda, porque o meu produto não vai vir só com um, vai vir com 3, 4 na mesma receita. Eu indico o médico para poder indicar para o seu ponto de venda. Enfim, então são várias coisas, né, que a gente precisa fazer. E essa geração de valor é uma dessas coisas também, que é super importante. A gente está sempre antenado. É. Nesse mundo louco, né, que a informação está extremamente acelerada e em intensidade, em volume de informação também cada vez maior, a gente esquece de fazer o básico bem feito, né? E a gente está aqui fazendo coisas que muita gente, poxa, vocês estão falando aí mais, mas é que esse mais do mês, esse básico não está sendo feito hoje. E eu vejo isso muito claramente. 2023, eu coloco esse número porque é um número bem assim, forte. Eu conversei com mais de 400 propagandistas da indústria farmacêutica em reuniões um a um. Eu tenho informações extremamente de qualidade nessa informação, que é como se fosse uma entrevista. Então, eu consigo entender como está hoje o cenário farmacêutico. E falta muito o básico bem executado. Você entrar no consultório sabendo o que você vai tratar com aquele médico. Você entrando dentro do ponto de venda sabendo o que você vai falar com cada personagem, cada persona dentro do ponto de venda. Porque tudo isso vai te diferenciar como um profissional que está acima do mercado. E hoje o Verdade. mercado está extremamente carente de talentos. Há uma crise mundial de talentos. Porque com o excesso de informação está gerando travamentos nas pessoas que elas não conseguem fazer o básico. Ficam igual loucas correndo atrás do rabo, igual cachorro, né? Correndo atrás do rabo e não consegue gerar. Em cima disso, Daniel, eu quero perguntar para você, quais as competências que você vê que não podem faltar no propagandista nesse mercado tão competitivo? O que que você hoje, quando vai fazer um processo,
o que que você busca de competências que esse profissional tem que apresentar para você para ganhar relevância e valor para você? Boa pergunta. A gente estava falando um pouquinho antes de processo, né, processo seletivo, de muitas coisas que a gente vê de profissionais que são extremamente qualificados, mas para algumas coisas, que hoje a indústria farmacêutica procura também, mas tem coisas que eu acho que são primordiais que a gente que é recrutador, vamos dizer assim, a gente procura. Primeiro, habilidade de comunicação. A gente está falando que ele tem, a partir do momento que ele está na frente de um médico, de um ponto de venda, ele precisa ter, no mínimo, uma habilidade de comunicação, né? É, eles precisam ser excelentes comunicadores, tá? Eu acho que isso é um ponto primordial. Relacionamento interpessoal. Por mais que a gente trabalhe no sozinho, no dia a dia, né? Mas a gente nunca está na sala de espera sozinho. Então, a parceria com o colega é importante, colega concorrente, concorrente sim, mas até certo ponto, tá? Eu acho que relacionamento interpessoal e entre equipe também. Eu acho que muitas coisas que são bem feitas em alguns setores podem ser replicadas para outros, tá? Então, acho que esse relacionamento de troca de experiências, de você estar sempre procurando fazer um benchmark de melhores práticas, tanto da concorrência quanto dentro do próprio distrito, da regional, etc., eu acho que isso é importante. Um profissional voltado para resultado. Parece clichê, né? Mas a gente está falando de vendas, né? Então, um profissional que se contenta com o salário fixo, não com o variável, e variável, obviamente, está relacionado a metas, né? Então, se ele não tiver voltado para resultado, eu brinco com a equipe, vai pingar só o fixo. E a gente comercial, a gente precisa do variável, a gente quer, a gente tem sede pelo variável, né? Eu acho que problemas a gente tem muito na indústria farmacêutica e a capacidade de lidar com eles é muito importante, de resolvê-los acima de tudo, né? Então, acho que eu diria que é uma qualidade, que é uma característica, uma soft skills de extrema importância, porque o médico vai te trazer um problema, pô, meu paciente não está achando o seu produto, de um simples falta de produto na prateleira, é, há um questionamento de que, olha, seu produto nesse paciente aqui eu não estou tendo o resultado esperado, ou eu estou tendo muitos efeitos colaterais, e aí, nesse caso, como proceder, e etc. Tá? Então, acho que é, é, saber lidar com os problemas e saber resolver é muito importante também. Acho que ética profissional, o mercado ele é muito sempre, né? Eu acho que ética cabe em qualquer lugar, né? O mercado ele é muito flexível. Então hoje você está aqui, amanhã você está lá e eu acho que isso é importante. Para ganhar espaço, eu não preciso falar mal do meu concorrente, tá? Eu acho que acima de tudo, eu posso conquistar o meu espaço falando o que é bom, não o que é mal do outro, né? Então o que é bom do meu, eu acho que isso é importante. A pessoa tem que estar apta e disponível a estar sempre se atualizando, porque a medicina está muito, né, muito avançada, vamos dizer assim, toda hora a gente viu, a gente acabou de passar por um processo de pandemia que em 2 anos, em um ano, a gente já tinha uma vacina. Obviamente, a vacina não saiu do zero, ela saiu de um estudo já do SARS-CoV-1 lá de trás, de 2010. Mas hoje a gente está falando de antidiabéticos que estão emagrecendo, e aí hoje você já tem o tratamento para a obesidade de uma outra forma. A gente está na beira de ter vários medicamentos novos para diabetes, para sistema nervoso, etc. E a gente precisa estar antenado do que está acontecendo no mercado. E não menos clichê do que voltado para resultado e inteligência emocional, né? Eu acho que isso é de extrema importância, cabe em qualquer cenário hoje, mas eu acho que a inteligência emocional é de suma importância para lidar com todas esse dinamismo, por todas essas questões. Não é fácil, não é simplesmente chegar lá e falar assim, meu produto X é melhor. Eu preciso saber como fazer, saber que o meu concorrente vai ter qualidades, vai ter aspectos que vão se diferenciar positivamente frente ao meu e eu vou precisar argumentar. Saber lidar com o não, eu acho que isso é super importante também. Eu acho que são várias, mas eu acho que eu resumiria como principais essas que eu falei. Ó, eu acho interessante que você citou várias competências extremamente desejáveis no mercado e competências que a gente está falando de comportamentos. E uma das que você É, citou são competências técnicas, né? E a gente vem aquela máxima: contrata-se por competências técnicas e vende por comportamentos. desenvolve. É, E
É impressionante como a gente precisa disso hoje. Eu estava hoje, estava até conversando contigo, e esse caso encaixa muito bem a importância da gente desenvolver um controle das nossas emoções e inteligência emocional. Eu fui hoje fazer uma reclamação de uma contestação de conta, de uma prestação de serviço, até o que a gente conversava antes. Fiquei 2 horas e 30 aguardando para poder fazer a minha contestação. Num ambiente extremamente barulhento, num ambiente extremamente desconfortável, eu com outras coisas para fazer, outras preocupações, e se eu me deixasse levar pelas emoções, eu não resolveria o meu problema. A minha esposa foi semana passada para resolver, ela não conseguiu resolver. Então, a importância de um controle emocional, que nada mais é do que a inteligência emocional, na solução de um problema. E eu estou falando isso para você porque isso acontece no dia a dia do representante. Porque o propagandista, quando entra no médico e ele acabou de receber a ligação do gerente dele com a cobrança, cara, se ele não desvincular aquele estressor que acabou de impactar no comportamento dele, ele vai levar para dentro do consultório e vai ter uma perda de desempenho, de performance na frente desse médico. E se for aquele médico extremamente importante, ele vai perder a oportunidade ali, talvez, de fazer uma virada de negócio dele. Então, a inteligência emocional hoje, ela é extremamente importante nesse cenário, porque ela que vai dar esse equilíbrio favorecendo a sua tomada de decisão e o aspecto comportamental na hora da decisão. E você trouxe Exato. uma coisa que no episódio 34 do Ponto de Encontro, eu recebi um médico, o Dr. Franco, e ele falou, uma das coisas que ele mais condena é o representante entrar dentro do consultório para falar mal do concorrente. Então vai bem ao encontro do que você acabou de falar. E muitas vezes o representante tem um pouco tempo na frente do médico, em vez de favorecer, enaltecer o produto dele, está falando mal do concorrente. É. Mostra mais o próprio representante do que do produto, né? Quando ele está falando mal Exato. do concorrente. É complicado, é complicado. São desafios que a gente lidar no dia a dia, que se a gente não estiver preparado para lidar com eles, ter essa inteligência, saber como se diferenciar ali na hora, sabe? É, já vi muitos médicos, tá? Nesses 12 anos, testando até mesmo como você vai sair. Então ele fala assim: ah, eu prescrevi o seu concorrente e não foi bom. E a gente sabe que ele gosta do concorrente. Doutor, é um produto muito bom, tem qualidade. Se teve alguma coisa específica, relate para o representante, tá? Mas o que eu posso te falar é que o meu tem qualidade, tá tudo te forçando na pegadinha a falar alguma coisa. Ah, você ficou sabendo que o representante fez isso, isso, isso. Então você tem que saber sair dessa situação também, entendeu? É, eu diria assim, são muitas qualidades, são muitos soft skills que a gente precisa ter, tá? Mas eu diria que essa adaptabilidade que exige a indústria farmacêutica em função dessa mudança tão rápida, tão brusca que a gente está tendo nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, o profissional que vai se diferenciar é aquele que tem essa inteligência emocional, que vai ter essa capacidade de lidar com essas adversidades pós-pandemia, sabe? Com um monte de coisa funcionando. Outro dia eu fui fazer um processo, a gente acabou de passar na empresa que eu estou por uma expansão. A gente dobrou a quantidade da força de venda. E aí fui ajudar um colega para fazer não era da minha equipe, mas fazer um recrutamento no norte do país, na região nordeste do país. E no meio da entrevista ele falou assim, calma, é um jovem, 25 anos, 24 anos, e ele falou assim, calma aí, mas antes de mais nada, vocês nem me falaram quais são os valores da Torrent, da empresa, é, quais são qual é a visão de negócio da empresa, por quê que vocês não falaram? Porque eu preciso saber se eu tenho match com vocês. Então os valores mudaram. Na minha época, quando eu entrei, claro, é importante você estar numa empresa onde você é acolhido, onde você se sinta bem, que você se sinta parte importante do processo. É, mas imagina o profissional que entrou na indústria farmacêutica há 10, 15, 20 anos atrás, fazendo um processo hoje e ouvindo isso. Não tendo a inteligência emocional para lidar com isso. Um recrutador vai falar assim, tá eliminado.
Mas eu estou te oferecendo um emprego, estou te dando uma oportunidade de você de estar nesse processo seletivo, né? E você quer saber se as visões, os valores é importante sim, mas a gente tem que ter adaptabilidade para saber e tem que se adaptar o suficiente para saber se tem algo que não vai de encontro com o que eu penso, eu preciso me adaptar. A não ser que seja algo extremamente, né, divergente daquilo que eu acredito, mas não é, na maioria das vezes não é. Então, acho que eu falo que os jovens hoje têm muito acesso a muita informação, e muitas vezes não sabe lidar com a informação, porque não tem a capacidade, não é capacidade, desculpa, a maturidade para lidar com aquela quantidade de informação, sabe? Então, essa inteligência emocional ela é de extrema importância, sim. Exato, Acho concordo que eu falei contigo. muito, né? Não, pelo contrário, eu acho que você trouxe coisas aqui que são extremamente válidas, porque é a visão do outro lado. Porque hoje o recrutador ele tem que ter a preocupação de minimizar o risco de uma contratação errada, porque é ruim para ele mesmo, é ruim para a empresa, é ruim para o negócio. Então, se essa pessoa não deu match, cara, com os valores da empresa, ela vai se tornar um problema futuramente. Então, você tem que até agradecer dessa pessoa, muitas vezes, está trazendo isso para você. O que falta muitas vezes, talvez, a inteligência emocional também do outro lado, da maneira como ele traz isso para a pergunta também. Porque muitas das coisas estão disponíveis na internet. Se você fizer um network, você vai saber também. Muitas das Verdade. coisas. A grande questão que eu vejo é que a gente vive hoje de pessoas atrás de fórmulas mágicas, sabe, Daniel? Cara, eu quero um comprimido para ser feliz, eu quero um comprimidinho para ter todas as respostas, eu quero passar numa entrevista, mas cara, você tem que pagar o preço para isso. Tá cheio de concorrente aí, de candidatos, né? De concorrente nem tanto. Tanto que é um episódio do podcast que a gente fala, existem muitos candidatos, mas poucos concorrentes. E é a coisa mais verdadeira que tem hoje, porque pessoas preparadas realmente no campo, numa entrevista de emprego, são poucos. E falta muitas vezes Verdade. a maturidade que você falou de fazer uma leitura minha, né? Cara, eu estou realmente capacitado para essa oportunidade ou eu não estou conseguindo me vender adequadamente para isso? Eu tenho que fazer uma reflexão também de como eu estou me preparando. E eu quero fazer uma pergunta até sobre isso, Daniel, porque hoje, você já falou que você tem quase 12 anos aí de mercado farmacêutico e você teve uma carreira muito curta como propagandista, foram apenas 2 anos que você puxou a pasta e você já foi para uma promoção e já são quase 10 anos de gestor, numa crescente muito grande da empresa que você está hoje. Qual foi o segredo para essa promoção tão rápida aí para a liderança na indústria farmacêutica? Foi um desafio, porque na empresa ela não tem o costume, não é o costume, né, é uma regra, tá? Não se promove de representante para gestor com menos de 2 anos. Mas eu sempre trouxe, assim, das empresas que eu tinha trabalhado, assim, eu preciso saber o que eu estou fazendo, aonde qual é a minha função e o que eu trago assim, o que eu contribuo para a empresa naquilo que eu estou fazendo, sabe? E muitas vezes eu vi, até no curso de novos, né? Gente que entrava e falava assim, eu não sei nem qual setor eu vou fazer. É, e chegava no setor e falava assim, eu não sei nem quem é meu principal médico, eu não sei nem qual é o meu principal brick, não sei nem qual que é o meu principal PDV, eu não sei, enfim. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é não ser esse profissional, de que tá ali, eu só vou me preocupar em entrar na frente do médico, abrir o ajuda visual e fazer uma propaganda expositiva, sabe? Eu precisava ter, assim, é, o mínimo de conhecimento possível para ser mais assertivo possível. Então, desde sempre, eu fui muito preocupado em saber onde eu estava pisando. Então, eu, já dentro da equipe, eu me diferenciava por ser muito analítico, por qualquer pergunta que me fosse feita, acompanhamentos que me foram, né, que eu tive e tal, eu assim, vamos no PDV e tal, porque ali vende tanto, eu vendo tantas unidades, meu principal médico manda para lá, e etc. Então, eu sempre demonstrei muito conhecimento do mercado onde eu estava, do setor onde eu estava atuando. É, Muitas vezes, o gestor, obviamente, não é só essa característica, mas o gestor precisa ter um mínimo de conhecimento mercadológico. Ele precisa ser muito analítico, sabe? E com 18 meses, mais ou menos, 20 meses, mais ou menos, ia aparecer uma vaga e o meu GR, na época, chegou para o meu GD e perguntou, olha, e aí, o que que você acha do Daniel? Né?
Ele falou assim, excelente e tal, mas ele tem pouco tempo de indústria. Talvez não seria outra pessoa que está mais tempo na empresa e tal. Eu falei assim, eu concordo com você, mas eu acho que a gente precisa de um perfil mais analítico. Todas as vezes que eu andei com o Daniel se demonstrou muito sabedor daquilo que ele estava fazendo e etc e tal. E então eu acho que nesse primeiro momento é, vamos dar uma oportunidade para o Daniel, etc. Vamos colocar no processo, mas vamos pelo menos dar oportunidade para ele participar do processo. E eu nem poderia participar do processo. Se eu passasse, eu não poderia sentar na cadeira, né? Mas acabou que a minha promoção também dependia da promoção de outra, de um GD para CGR, aconteceu tudo no seu devido tempo e ao final dos 24 meses, exatamente 2 anos, né, da minha contratação, apareceu a vaga, apareceu o processo, eu participei do processo e eu acho que juntou um monte de fatores, né? Os meus resultados estavam bons, o próprio conhecimento que eles exigiam naquele momento era aquilo que eu diferenciava diante dos meus concorrentes, né? Que estavam concorrendo comigo, enfim. Mas eu diria assim que principalmente porque além dos resultados consistentes, o perfil. É, eu falo assim, a pessoa que tem a vontade de ser gestor, ele precisa se preparar. E a preparação começa tendo total conhecimento de onde ele está, sabe? A pior coisa que tem é você chegar para o representante e falar assim, tá, hoje eu vim trabalhar com você e etc e tal, qual que é o seu roteiro hoje? Nós vamos tal médico, tal médico. Eu falo assim, legal. E o que que você vai trabalhar com esse médico? Eu vou trabalhar tal produto. E o produto médico ele nem prescreve, porque ele não tem conhecimento. Qual que é o seu principal PDV? Não sei. Qual que é a sua cota? Eu não sei. Então, acho que é o mínimo que se espera né, de um representante hoje é esse conhecimento. Então, lembrando, gestão ele precisa consolidar vários setores. Então, ele precisa conhecer do mercado de vários setores, desenvolver pessoas, etc. E eu acho que eu saí na frente nesse momento, entendeu? Que eu poderia agregar muito na questão analítica, de resultados, enfim. É muito interessante isso que você está trazendo, porque são duas coisas que me chamam muita atenção. A primeira é uma frase que eu sempre digo, Daniel. A preparação ela antecede sempre as oportunidades. Cara, você tem que estar preparado. E essa preparação, muitas vezes, ela demanda energia, tempo, esforço para eu me preparar, para eu investir energia para saber algo que a grande maioria não sabe. E esse perfil analítico hoje é uma coisa que pouquíssimas pessoas na indústria farmacêutica têm domínio, controle sobre elas. Isso é um dificultador grande para o negócio, porque se eu não consigo ver oportunidades, se eu não tenho uma análise, uma visão analítica, como eu vou enxergar oportunidades que os números estão trazendo para mim? Senão os números são números. Então, se eu tenho um market share menor naquela região, por que que isso está acontecendo? O que que os números estão me mostrando para eu poder depois ir em, em loco, né? Verificar e fazer toda a análise daquilo ali em loco para poder entender se aquilo ali realmente é o que os números estão me mostrando. As pessoas não sabem fazer isso. E o segundo ponto que me chama a atenção é o medo que as pessoas têm do gestor. O meu GR vai trabalhar comigo, o meu GM vai trabalhar comigo. Cara, qual é a melhor oportunidade de você transparecer o profissionalismo, o profissional que você é, se não é para as pessoas que estão acima do seu GD? Porque quando tiver uma promoção, esse cara conhece você e fala: não, cara, é a hora de fulano. Porque eu trabalhei com ele, eu vi a capacidade dele disso, 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 o profissionalismo dele no campo. E eu sempre falava uma frase que eu tive na minha época do Exército, sabe, Daniel? Tinha um comandante que foi meu segundo comandante no Exército, que ele falava o seguinte para o general, né? Olha, general, quando o senhor quiser vir aqui, as portas da unidade aqui do batalhão estão sempre abertas para o senhor. A gente não tem nada a se esconder e o batalhão está sempre pronto. Agora, se o senhor quiser avisar antes, eu vou me preparar para receber o senhor. Eu vou preparar um cardápio melhor, o batalhão vai estar ainda mais limpo. Eu vou estar preparado para o senhor não perder tempo aqui e ver as instruções que o senhor quer viver. Eu vou preparar para trazer algumas autoridades aqui da cidade para que o senhor possa conhecer. Eu vou me preparar ainda mais, me esmerar ainda mais para te receber com a qualidade, com toda a pompa, né? Não é essa palavra, mas com tudo que o senhor merece. Então, eu vejo bem isso. Eu sempre tive isso comigo, sabe, Daniel? Cara, se eu vou trabalhar com o Nacional, ele não precisa me avisar. Se eu faço o meu trabalho todo dia, cara, ele pode chegar que eu vou estar fazendo o meu trabalho. Eu vou estar com a mesa moça, vou estar com o meu porta-mala arrumado, o meu carro vai estar limpo.
eu vou estar acompanhando o meu roteiro, pode ter alguma rotação? Pode, aquele médico hoje saiu, não está previsto, ele não vai estar hoje, então terminou mais cedo, está num dia cheio, eu não vou visitar ele. Agora, se o meu GM vai trabalhar comigo, o que eu vou fazer? Poxa, vou colocar um cheirinho mais forte do carro, vou preparar mais, antecipar, para ver se alguns médicos importantes vão estar lá, ou se eu vou preparar eles, que eu vou levar o meu nacional para receber ele, eu vou melhorar. E tudo essa preparação vai transparecer na minha relação com os clientes que eu visito e esse gerente nacional vai ver. E eu vou ter mais um patrocinador dentro da empresa para uma promoção, seja de júnior para pleno, de pleno para sênior ou para gestão. A grande questão, e foi um erro que eu cometi na minha carreira lá atrás, foi não ter patrocinadores internos muitas vezes, porque eu vivia só o meu mundinho. E quando a gente só vive o nosso mundinho, a gente perde oportunidade. Então, você traz dois pontos que eu falo bastante aqui e que coroam a sua promoção tão rápida, né? É. Eu falo que alguns encaram como o acompanhamento, né, como a parte ruim do trabalho, né? Eu Um encaro castigo, como uma né? oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? Então, se amanhã, em novembro agora, o presidente trabalhou comigo, o gerente nacional está sempre comigo, com o representante, e a equipe toda fala assim, não, pode colocar comigo, não tem problema. Então, a equipe madura o suficiente para entender, fala assim, é uma vez no ano, duas vezes no ano que eu vou ter acompanhamento de um cara que dificilmente sai para o campo. O cara é muito atarefado. Mas aquele momento eu vou fazer ser o melhor momento meu. Eu vou mostrar quem é o profissional, quem sou eu, sabe? Então hoje, graças a Deus, assim, a equipe é bem madura. Eu acho que esse é um grau de maturidade que é um desafio do gestor também, né? De É, com engajar, certeza. né? Um De time, ter essas pessoas assim para poder entender que é uma oportunidade, não um momento ruim ou os ossos do ofício, vamos dizer assim. exatamente. E nessa cadeira de gestão hoje, a gente vê que está mudando muito, né? Eu converso com muitos gestores no Brasil, dos mais diversas regiões aí do país, e eu vejo que está cada vez mais desafiador, porque principalmente o gerente distrital, ele tem muita coisa que entrou na alçada dele, na responsabilidade dele, então ele hoje está sobrecarregado. Como você vê os maiores dificultadores e os maiores desafios do gerente distrital hoje na indústria farmacêutica? Bom, primeiro é desenvolver pessoas, né? Eu acho que desenvolver pessoas, você precisa, é uma faca de dois, como diriam os poetas, né? Legumes. Primeiro, você precisa ter pessoas ali dentro que estejam disponíveis a querer ser desenvolvidas, né? Então, muita gente, muito gestor pode talvez olhar para algum funcionário, para algum liderado e falar assim, olha, talvez ele precisa né, se desenvolver nesse aspecto tal, e eu vou tentar ajudar. E a pessoa fala assim, não, eu não preciso disso. Você tá equivocado, isso não vai agregar nada no meu dia a dia, etc. Então, acho que primeiro é fazer um diagnóstico, entender quais são as deficiências daquele subordinado e tratar, conversar. Então, precisa de ter uma cultura de feedback muito bem desenvolvida dentro da empresa, onde o diálogo esteja aberto, sem interferências, né? No sentido de, eu não posso falar porque o meu chefe não vai, meu gestor não vai entender bem o que eu estou querendo dizer, então eu não falo nada. Então fica sempre aquela relação muito muito informal, muito dura, né? Então, eu acho que assim, cultura de feedback, desenvolvimento e o funcionário e o gestor está aberto a esse diálogo o tempo todo, para que haja esse ambiente saudável, para que aconteça esse desenvolvimento. Então, desenvolver pessoas eu acho que é um desafio, reter talentos é um desafio. Eu fico muito feliz quando as pessoas saem, tá? Se for, né, de falar assim, cria asas, né? Porque mostra que de alguma forma eu contribuí. Então, mas reter talentos é um desafio muito grande. Engajar, né? Muitas vezes o laboratório vai falar assim, olha, tá faltando produto. E o representante vai falar assim, oi, como é que eu vendo? Não tem um produto para colocar na prateleira, né? E como é que você deixa o representante engajado a chegar na frente do médico e falar de um produto que muito provavelmente vai ter dificuldade em achar? Motivar esse funcionário, sabe? Eu falo assim, 90, eu não vou precisar percentualmente falando, mas grande parte da nossa motivação ela é interna. A gente trabalha pelos nossos filhos, pela nossa família, pais, mães, etc. Mas a gente precisa ter um gestor que nos motive também, sabe? Então, eu acho que
se o gestor só vai lá e faz o básico do básico, sem preocupar se o Elber está num dia de, né, que ele está passando por um problema e de onde eu, como gestor, posso ajudar, é, que o próprio representante ou o próprio subordinado vai falar assim, nossa, amanhã o gestor está comigo, não agrega em nada, sabe? Eu estou cheio de problema em casa para resolver, eu não posso me desabafar. Então, eu acho que isso também é importante. É, eu diria que é, gerenciar conflitos também é um desafio, sabe? Muitas das vezes a gente, a gente está falando numa equipe, as pessoas são diferentes, não tem jeito, né? Diferentemente de você gerenciar dentro de uma sala, né, de um escritório, e eu que venho dessa cultura, né, de ar-condicionado, etc., tem as suas peculiaridades, tal, mas gerenciar uma equipe onde cada um está numa parte do Brasil, eu cheguei a ter 6 estados, hoje eu estou com 2, né? Ano passado eu estava com 3, então, mas em cada parte do estado tem 2, 3 representantes. A cada semana eu estou num canto diferente. E aí você, pô, o cara fez uma ação lá, não, nem comunicou pra gente, que não sei. Então você gerenciar conflitos também é bem difícil. Mas é muito gratificante. Eu digo assim, é, eu posso ser gestor-chefe, né? Ser chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Igual minha avó falava. Eu posso ser gestor, eu Exato. ir para agregar, né? Fazer a diferença na vida de alguém. Eu acho que isso que é o que me move, assim, saber que eu posso fazer a diferença na vida de alguém de um profissional que entra na minha equipe e vai falar assim, olha, eu entrei de uma forma e estou saindo de outra, sabe? Eu fui desenvolvido, eu criei coragem para fazer algo porque eu não tinha, porque você me ajudou. Hoje eu penso diferente nesse aspecto porque você me ajudou. Eu acho que é muito gratificante. Com Isso é muito certeza. legal, sabe? É a gente vibrar com essas conquistas, né? Hoje eu falo que quando um mentorado meu, um aluno conquista um resultado, cara, eu vibro porque eu pude fazer alguma coisa na vida dele que contribuir de uma maneira positiva para ele alcançar alguma coisa. Esse isso o dinheiro não paga, né? Para todas as outras tem Mastercard, mas para isso o dinheiro não paga. Então, é bacana esse tipo de coisa que você está falando, porque esse é o grande ponto do gestor. Você escolhe ser gestor porque você quer desenvolver pessoas. Esse é o desafio. Não é mandar, não é chicotear mais. Esse tempo já passou. Hoje você tem que estar dando inputs dessa pessoa para ter o desejo de fazer sozinha, não só quando está no seu. Principalmente o gestor da indústria farmacêutica que trabalha com uma equipe dispersa, que ele não está ali todo dia. Se essa pessoa só trabalha e funciona com ele do lado, acabou o resultado dele. Precisa de muita relação, muita confiança, né? Exato, cara. Então, é muito interessante esses pontos de vista que você traz aí. Não foi à toa que você conseguiu crescer rápido e com certeza vai crescer muito mais rápido aí. Daniel, estamos chegando aí ao término aí de mais um episódio do Ponto de Encontro. Eu queria que você fizesse um fechamento aí, deixando alguns conselhos para quem vai assistir aí o podcast. Vamos lá. Eu acho que eu diria assim, ó, tem em mente que a profissão ela é muito legal. Não é à toa que eu estou nela há 12 e pretendo aposentar nessa profissão. Mas como todas as profissões, há muitos desafios, tá? Mas esses desafios não é muito diferente de outros segmentos, não. Eu diria que mantenha-se sempre atualizado. Eu acho que esteja sempre disponível a se atualizar. Leia, estude, não só sobre patologia e medicamento, não, tá? Sobre várias coisas. O exemplo lá, né? O rapaz que hoje entrou na empresa de 24, 25 anos, que me fez uma pergunta que quebrou minhas pernas, porque eu não estava preparado para aquilo. Mas hoje ele está na empresa, sabe? Isso mostra, pelo menos de uma certa forma, que eu evoluí, porque se fosse há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu fui promovido, fazendo um processo, eu ia falar, meu Deus, o que que eu faço, né? Mas eu acho que assim, se estude, se e continuem nessa constante busca por conhecimento, tá? Eu acho que desenvolvimento de habilidades, que é o que eu diria assim de forma resumida. Ahn, Seja proativo, acho que proatividade na indústria farmacêutica eu acho que é super importante de procurar a melhor forma de persuadir o médico, de criar relacionamentos também, eu acho que é super importante.
Entendem que aquele cara que está na sala de espera com você não é seu inimigo, ele é seu concorrente, mas que amanhã ele pode ser seu colega de equipe, Colega. seu colega de trabalho, né? É, tenha como princípio básico, a gente não faz o médico prescrever o seu medicamento. A gente faz o médico levar a saúde para o paciente dele. Então, a gente está ali para vender o medicamento ao meio, né? Mas o fim é a saúde, é a qualidade de vida para o paciente. Então, acho que isso muda muito porque senão fica muito fria a relação, sabe? Doutor, prescreva meu medicamento que ele é o melhor, o mais barato e etc. Mas pense como, no final, se o paciente do médico, se o cliente do médico, que é o paciente, tomar o medicamento que você está levando como diferencial para o médico, você está levando saúde, você está levando qualidade de vida, você está dando sobrevida para o paciente, muitas das patologias que a gente está falando, né? Então, qualidade de vida é importante. E eu acho que assim, se cuide, né? É, se cuidar acima de tudo, né? Principalmente emocional, que eu acho que é bem indústria farmacêutica é como todo mercado, como toda a área comercial, né? Metas, etc. é, puxa muito do nosso emocional. Mas eu acho que para a gente desenvolver um bom trabalho no campo, a gente precisa primeiro estar 100% com a gente mesmo, né? Conosco. Tipo, ansiedade todo mundo tem, problemas todo mundo tem, mas a gente não pode deixar que estes problemas nos atrapalhem, tanto pessoal quanto profissional, né? Não levar o problema do trabalho para casa, nem o problema da casa para o trabalho. É um desafio, não é fácil, não existe receita de bolo, mas eu acho que se a gente tiver esse equilíbrio, né? Equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com a cabeça legal, eu acho que você tem tudo para ser cada dia mais um excelente profissional e um excelente familiar, um excelente pai, esposo, filho, etc. Exatamente, cara, perfeito. Eu acho que são coisas, né? Esse protagonismo da nossa carreira, a gente não pode esquecer dele nunca. Porque hoje você está terceirizando para uma empresa, como você já terceirizou a sua carreira e emprestou sua carreira para outra. Não terceirizou, nem emprestou. E amanhã, tomara que você continue, você está muito feliz, mas se surgir uma proposta também, o mercado tem que ver você como um grande profissional. Então, foi um dos erros que eu cometi na minha carreira, foi fazer pouco networking. E hoje eu procuro fazer muito isso. Então, essas conexões, elas são muito importantes. Eu reforço isso aí, gostaria de deixar aqui isso aí para quem vai assistir esse podcast, que invista energia, tempo para gerar conexões verdadeiras, conexões que gerem valor mutuamente. Esse é o grande segredo. Meu amigo Daniel, cara, muito obrigado. Foi um grande prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Tenho certeza que os insights que você trouxe vão contribuir bastante aí com muitos profissionais que vão assistir depois esse podcast, esse episódio. Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pela sua disposição de participar aqui do Ponto de Encontro. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição, pode contar comigo. Show! E eu quero convidar você agora para curtir, comente, compartilhe esse episódio aqui com o Daniel Musa, que com certeza vai ajudar muitos profissionais da indústria farmacêutica. Na próxima semana a gente tem um novo episódio. Eu espero você lá. Fica com Deus. Fui!